Vamos refletir sobre a esperança da fé, algo fundamental para a nossa caminhada cristã. Em meio às dificuldades da vida, a fé em Jesus Cristo nos oferece uma esperança que vai além das circunstâncias, baseada nas promessas eternas de Deus. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse versículo nos mostra que a fé e a esperança andam de mãos dadas. A fé nos dá a segurança de que, embora ainda não vejamos o cumprimento de todas as promessas, podemos confiar que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para realizar. Essa esperança não é baseada nas coisas temporais deste mundo, mas na certeza de uma herança eterna. Em Romanos 8:24-25, o apóstolo Paulo afirma: na esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Se, porém, esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Isso nos ensina que a verdadeira esperança cristã não está no que já temos ou vemos, mas naquilo que ainda está por vir, o cumprimento das promessas de Deus. Um dos maiores exemplos de esperança está na expectativa da volta de Cristo e da vida eterna que Ele prometeu. Em Tito 1:2, Paulo fala da esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Esta é uma promessa que não falha, pois está ancorada no caráter de Deus, que é imutável e fiel. Isso nos dá confiança para perseverar, mesmo quando os ventos das dificuldades sopram contra nós. Às vezes, a vida pode nos desanimar, e os desafios parecem insuperáveis. Mas é nesse momento que a esperança da fé nos fortalece. Pedro nos lembra, em 1 Pedro 1:3-4, que pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, temos uma viva esperança. A ressurreição de Cristo é a prova viva de que nossas esperanças não são vãs. Assim como Ele ressuscitou, nós também temos a certeza de que participaremos da vida eterna com Ele. Essa esperança nos capacita a enfrentar as lutas diárias. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 5:3-5, nos ensina que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui vemos que a esperança não é apenas uma expectativa passiva, é algo que cresce em nós enquanto enfrentamos as tribulações da vida. O Espírito Santo nos fortalece, enchendo-nos de amor e confiança em Deus. Outro aspecto da nossa esperança é que ela nos aponta para o futuro glorioso que Deus tem preparado para nós. Em Jeremias 29:11, Deus diz: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Deus sempre tem o melhor para aqueles que confiam nele. Quando colocamos nossa fé e esperança em suas mãos, podemos descansar sabendo que, mesmo nas dificuldades, Ele está no controle e trará um bom fim para todas as coisas. Essa esperança também é uma âncora para a nossa alma. Em Hebreus 6:18-19, a palavra de Deus nos diz: temos como firme âncora da alma uma esperança segura e firme, e que entra no santuário interior do véu. A esperança que temos em Cristo é algo que nos dá segurança. Não importa o que aconteça, nossa alma está ancorada na certeza de que Deus já preparou algo maravilhoso para nós. Por fim, o apóstolo Paulo nos deixa uma bênção poderosa em Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Esse versículo nos lembra que a esperança vem de Deus e é fortalecida pelo Espírito Santo. Quando nos entregamos completamente a Ele, somos cheios de paz, alegria e uma esperança que transborda em nossa vida. Em resumo, a esperança da fé nos sustenta, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela nos aponta para o futuro glorioso que Deus preparou e nos enche de força e paciência para continuar firmes na caminhada cristã. Que essa esperança seja uma âncora para a sua alma, te dando paz e confiança em cada passo. A Bíblia nos mostra que a nossa esperança não está no que vemos, mas no que esperamos pela fé. E essa esperança nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Vamos continuar analisando o versículo bem conhecido em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse versículo nos ensina que a fé é a base da nossa esperança.
Ainda que as promessas de Deus não se cumpram imediatamente diante dos nossos olhos, temos a convicção de que elas estão garantidas. A fé nos dá certeza daquilo que ainda não vimos. Essa esperança é como uma âncora para nossa alma. Em Hebreus 6:18-19, o autor nos diz que temos uma esperança firme e segura, como âncora da alma, que penetra além do véu. A imagem da âncora nos lembra que, mesmo em meio às tempestades da vida, nossa esperança em Deus nos mantém firmes. Assim como um barco é estabilizado por sua âncora, nossas almas são estabilizadas pela certeza de que Deus é fiel às suas promessas. Outro texto fundamental para essa reflexão está em Romanos 8:24-25, onde Paulo escreve: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui, Paulo nos ensina que nossa salvação está firmada na esperança. Ainda não vimos todas as promessas de Deus se cumprirem, como a vida eterna e o novo céu e a nova terra. Mas a certeza de que essas coisas são reais nos faz esperar com paciência e confiança. A esperança cristã, no entanto, não é uma simples expectativa de algo bom. É a certeza de que Deus já preparou um futuro glorioso para os seus filhos. Em Jeremias 29:11, Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso nos mostra que a nossa esperança é alicerçada no plano soberano de Deus, que é sempre para o nosso bem, ainda que nem sempre possamos compreender o que Ele está fazendo no presente. Outro aspecto da esperança cristã é que ela nos fortalece em tempos de dificuldade. Quando enfrentamos tribulações, o que nos faz continuar é a certeza de que Deus está conosco e que tudo coopera para o nosso bem. Em Romanos 5:3-5, Paulo escreve: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui vemos que, mesmo nos momentos de sofrimento, Deus usa essas situações para fortalecer nossa esperança. Essa esperança não se baseia nas circunstâncias presentes, mas na promessa da vida eterna com Cristo. Pedro nos lembra disso em 1 Pedro 1:3-4, quando fala sobre uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo. Essa esperança é viva porque está firmada em Cristo, que venceu a morte e nos deu a promessa da vida eterna. Como cristãos, temos a certeza de que este mundo não é o nosso destino final. Nossa esperança está na eternidade com Deus, onde não haverá mais dor, lágrimas ou sofrimento. E essa esperança não nos deixa sozinhos. Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos fortalecer e encher de alegria, mesmo em meio às lutas. Em Romanos 15:13, Paulo ora: que o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá força e nos faz transbordar de esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Portanto, a esperança da fé é mais do que um simples desejo de que tudo melhore. É a certeza inabalável de que Deus está no controle, que suas promessas são verdadeiras e que Ele já preparou um futuro glorioso para nós. Quando nossa esperança está firmada em Cristo, podemos enfrentar qualquer circunstância com confiança, sabendo que nosso destino final é a eternidade com Deus. Agora que entendemos a importância e a base da nossa esperança da fé, vamos refletir sobre como essa esperança deve moldar a nossa vida diária. Saber que temos uma promessa eterna e uma herança guardada por Deus deve transformar a maneira como lidamos com os desafios e o que esperamos deste mundo. Em Colossenses 13:1-2, Paulo nos exorta: se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Aqui, Paulo nos chama a fixar nossos pensamentos e esperanças nas coisas celestiais. Quando vivemos com a mente voltada para o céu, nossa esperança está firmemente ancorada no que Deus prometeu. E isso transforma a nossa perspectiva sobre o que enfrentamos aqui na Terra. Muitas vezes, passamos por dificuldades que nos fazem questionar nosso caminho. Pode ser uma doença, uma perda, ou até mesmo uma crise de fé.
Mas em 2 Coríntios 4, 16 ao 18, Paulo nos ensina a não perder o ânimo. Por isso, não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo aqui nos lembra que, apesar das dificuldades, nossas tribulações são temporárias. Quando nossa esperança está firmada no que é eterno, somos capazes de enfrentar as dificuldades com uma nova força e renovação interior. A chave é manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Outro aspecto importante dessa esperança é que ela deve gerar em nós perseverança. Muitas vezes, o cumprimento das promessas de Deus parece demorar, mas a esperança nos ensina a esperar com paciência. Em Romanos 12:12, Paulo nos orienta a nos alegrarmos na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Aqui vemos que a esperança não é passiva. Ela nos leva a agir com fé, a orar e a esperar com paciência no Senhor. E essa espera não é em vão. A palavra de Deus nos garante que os que esperam no Senhor serão renovados. Um dos versículos mais conhecidos que nos fala sobre isso está em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este é um dos maiores incentivos para continuarmos firmes, mesmo nos momentos mais difíceis. Esperar em Deus nos fortalece, porque Ele nos dá a capacidade de perseverar e seguir em frente, confiando nas suas promessas. Além disso, nossa esperança em Cristo nos capacita a viver de maneira diferente neste mundo. Em 1 João 13, 2 ao 3, João fala sobre o impacto dessa esperança na nossa vida de santidade. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A esperança de ver Jesus face a face deve nos levar a buscar a santidade. Não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que nos deu a promessa de vida eterna. Também é importante lembrar que nossa esperança não é apenas para nós, mas deve ser compartilhada com os outros. Em 1 Pedro 13:15, somos chamados a estar prontos para dar razão da nossa esperança. Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nossa esperança em Cristo deve ser uma luz para os que estão ao nosso redor, especialmente em um mundo que muitas vezes vive sem esperança. Quando vivemos com esperança, nossa vida testemunha do poder e da fidelidade de Deus. Para concluir, essa esperança da fé que temos em Cristo nos dá força para enfrentar qualquer circunstância, nos chama a viver de forma santa e nos incentiva a ser testemunhas da graça de Deus. Assim, vivamos cada dia com os olhos fixos em Jesus, certos de que, em meio a qualquer tribulação, nossa esperança permanece inabalável, porque está firmada no Deus que nunca falha. Que essa esperança seja a força que te sustenta e te renova a cada dia. Continuemos firmes, sabendo que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, e que possamos também compartilhar essa esperança com todos ao nosso redor, sendo testemunhas vivas da graça e do amor de Deus. Já entendemos que a esperança da fé é mais do que uma simples expectativa. Ela é uma certeza profunda, baseada nas promessas eternas de Deus e na obra redentora de Jesus Cristo. Mas como podemos alimentar essa esperança em meio às incertezas e pressões do dia a dia? Primeiro, é importante lembrar que a nossa esperança cresce à medida que permanecemos próximos a Deus e Sua Palavra. Em Romanos 15:4, Paulo escreve: Porque tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse versículo nos ensina que, quanto mais lemos e meditamos na Palavra de Deus, mais somos consolados e fortalecidos pela esperança. A Bíblia é uma fonte de encorajamento constante, nos mostrando como Deus foi fiel ao longo da história e nos assegurando que Ele continua a ser fiel hoje e sempre. Essa esperança também é reforçada pela oração. Orar não apenas nos conecta com Deus,
mas nos ajuda a alinhar nossos corações com a vontade dele. Paulo nos instrui em Filipenses 4, 6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando levamos nossas ansiedades a Deus em oração, Ele nos enche de paz e renova nossa esperança, porque sabemos que estamos colocando nossas vidas nas mãos daquele que é capaz de todas as coisas. Outro aspecto da esperança é que ela nos mantém firmes no propósito que Deus nos chamou a cumprir. Em 1 Coríntios 15, 58, Paulo nos exorta: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes, podemos nos sentir desanimados ou questionar se nossos esforços estão realmente fazendo diferença. Mas a esperança da fé nos lembra que tudo o que fazemos para o Senhor tem valor eterno. Ainda que não vejamos os frutos imediatos, sabemos que nosso trabalho no reino de Deus não é em vão. Deus está trabalhando através de nós, e essa certeza nos dá ânimo para continuar. Outra forma de alimentar essa esperança é através da comunhão com outros irmãos na fé. Em Hebreus 10, 24-25, somos encorajados a perseverar juntos. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão com os irmãos é essencial para fortalecer nossa esperança. Quando nos reunimos, compartilhamos nossas lutas e vitórias, e somos lembrados das promessas de Deus. Juntos, somos mais fortes, e nossa esperança é renovada à medida que caminhamos lado a lado na fé. Além disso, precisamos aprender a ver os desafios da vida como oportunidades de crescimento em nossa esperança. Em Tiago 1, 2-4, lemos: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Às vezes, Deus permite que passemos por provas para fortalecer nossa fé, consequentemente, nossa esperança. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa esperança se torna mais sólida quando enfrentamos dificuldades e confiamos que Deus está no controle. Por fim, é crucial lembrarmos que a esperança da fé nos faz olhar além deste mundo, para a promessa eterna que temos em Cristo. Em Filipenses 13, 20-21, Paulo declara: Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Essa esperança nos mantém com os olhos fixos no céu, lembrando-nos de que nosso verdadeiro lar não está aqui, mas com o Senhor na eternidade. Essa perspectiva celestial nos ajuda a viver de maneira a agradar a Deus, sabendo que nossa recompensa final está nele. Portanto, a esperança da fé não é algo estático ou passivo. É uma força viva que nos impulsiona a continuar firmes, a viver em santidade e a perseverar no propósito que Deus tem para nós. Ela nos faz avançar, confiando que, no final, veremos o cumprimento de todas as promessas de Deus em Cristo Jesus. Que essa esperança continue a crescer em seu coração, fortalecida pela palavra de Deus, pela oração e pela comunhão dos santos. E que, enquanto caminhamos por esta vida, nossa esperança brilhe de forma tão forte que outros possam ver a luz de Cristo em nós e sejam atraídos para essa mesma esperança.